Nesse programa especial, a gente dá início à apresentação de uma série com 5 reportagens para contar a história do ensino superior em Passo Fundo. Bom, na reportagem de hoje, nós vamos mostrar como era o cenário aqui na cidade de Passo Fundo em 1950, antes da chegada dos primeiros cursos superiores. Qual foi o diferencial que faz o Passo Fundo ser o principal polo econômico do norte do Rio Grande do Sul, que faz Passo Fundo se tornar o terceiro polo médico do sul do Brasil? Uma instituição, Universidade de Passo Fundo. Quem vê a obra hoje, já escrevi isso uma vez, quem vê a obra pronta hoje não tem a mínima noção do que foram os embates para chegar até ela. No início dos anos 80, eu participo da base planejamento que faz planos diretores, a vinha fazendo planos diretores. E nas minhas mãos cai um exemplar todo arrebentado do primeiro plano diretor de Passo Fundo, que datava de 1954. Mas o documento trazia uma informação que eu nunca mais esqueci, que era valiosa. Em 1954, o PIB agrícola de Erechim, então distrito de Passo Fundo, era maior que o PIB agrícola de Passo Fundo. E o PIB industrial de Carazinho, que tinha sido distrito de Passo Fundo, era maior que o PIB industrial da cidade-mãe. Os dois municípios estavam se desenvolvendo a mil, crescendo a mil. O que acontece de diferente que os dois aparentemente reduzem o seu ritmo de crescimento e Passo Fundo explode? Pouco antes dos anos de 1900, o Brasil apresentava apenas 2 faculdades de Direito, 2 de Medicina e uma escola politécnica. A iniciativa privada entre os anos de 1891 e 1937 deu um novo ritmo para a abertura de escolas superiores. Foram criadas 31 instituições. O Rio Grande do Sul ocupou um papel importante neste processo. Foi o estado a implantar a primeira universidade longe do centro do país. Mas o trabalho de interiorização do ensino superior demorou um pouco mais. Só teve expansão no início da década de 1950. Passo Fundo também queria ter escolas superiores, e o movimento começou por volta do final da década de 1940, início de 50. Muitas pessoas trabalharam direta ou indiretamente para que o ensino superior fosse uma realidade no município. Naquele tempo, a interiorização do ensino superior era uma novidade. Eu nasci em Encantado, dia 4 de março de 1936. Viemos a Passo Fundo em 1950, porque meu pai comprou uma farmácia e então viemos atender, tomar conta dessa farmácia, então nos mudamos para Passo Fundo. Eu me lembro que a gente trabalhava à noite e a gente ficava na porta da farmácia olhando para passar um carro, demorava bastante. Passava um carro, daí depois passava outro, depois passava outro. Então era uma cidade muito parada naquela época. E foi estudar onde? No Colégio Conceição. Naquela época não tinha ensino superior, né? E eu não tinha condições para ir estudar em outro lugar. E foi uma sorte também que abriu o ensino superior aqui em Passo Fundo, que eu pude estudar aqui. Quem deu muita força para a criação da universidade foram as escolas secundárias de Passo Fundo. Pega o ensino secundário que começou a trazer gente, que talvez seja um dos fatores mais fortes
para divulgar o nome de Passo Fundo e fixar a gente de cabeça aqui. Elas foram a base para o processo de criação da Universidade de Passo Fundo. Conceição, Notre Dame, Bom Conselho, IE, duas igrejas, os protestantes e os católicos, que dão a resposta do ensino de segundo grau. Só depois viria o INAVE, que foi uma escola exemplar em termos de segundo grau do Estado, né? Porque era um reforço que o MEC, na época era Conselho Federal de Educação, pedia aos municípios que queriam a universidade. O que já existe aí de ensino? Realmente havia um anseio na cidade, as elites intelectuais, econômicas, políticas se preocupavam com isso desde a década de 40 e tinham o anseio de estabelecer em Passo Fundo pelo menos algumas escolas de curso superior. O professor Antônio Donin, ele trouxe um sonho realmente interessante e ele agregou pessoas em torno desse sonho e a principal figura foi o Dr. César Santos, né? E que realmente começou a movimentar essa ideia e tentar transformar esse sonho num projeto de pés no chão, criar realmente curso superior, né? Para que esse movimento se desenvolvesse, se ampliasse e que, afinal, tivéssemos as nossas faculdades. O que custou muito no início, realmente, pela falta de objetividade acadêmica, né? Porque todos eram advogados ou médicos e não tinham essa experiência universitária, né? E como os líderes da sociedade pró-universidade, liderado por César Santos, tinham um vínculo muito forte com o PTB, entende, com Getúlio Vargas, e pretendiam fazer efetivamente uma universidade. Isso levou tempo até se tomar consciência de que era necessário começar com cursos, né? Até Getúlio Vargas, né, dá a lição para eles, vamos pensar primeiro criar condições para um curso superior, depois pensemos numa universidade. Então, em 56 foi aprovado, né, o curso, tanto pelo ministro como pelo Conselho Federal de Educação. Assim nasceu, vamos dizer, o curso de Direito, base fundamental para a criação de uma universidade. Agora, então, podemos falar um pouco do início do consórcio universitário católico. Se formatou a ideia através de várias instituições de Passo Fundo. A diocese, os padres da Sagrada Família, os irmãos maristas e as irmãs de Notre Dame. Quando esteve presente aqui o presidente da República, o Kubitschek, né, esteve aqui, o Dom Cláudio pegou o projeto com os 3 cursos e entregou a ele, e ele imediatamente encaminhou, e naquele mesmo ano, 56, foi aprovado, veja. O que é importante sempre, a competência de quem redige um projeto, né? E da força política de Dom Cláudio, diga-se de passagem também, né? Ao final de 56 foi aprovados os cursos, né, para já funcionar em 57, então, né? O início de toda a história da formação da universidade aconteceu assim. É fácil botar Passo Fundo no mapa do Sul, dos 3 estados do Sul, e pegando o oeste. Era um vazio. Cabia aqui uma instituição superior. O Estado não veio dar. A comunidade de Passo Fundo, com a ajuda da comunidade regional, porque muito advogado de algumas cidades próximas, médicos de cidades próximas, filósofos de cidades próximas, vieram ajudar na instituição. Ela faz a diferença, com certeza absoluta. A região de Passo Fundo, a parte do estado de Santa Catarina, o sudoeste do Paraná, foram estados que ajudaram na criação e no questionamento da universidade. Uma coisa é o norte do Rio Grande do Sul, nem falo em Passo Fundo, antes da UPF, e a outra é bem diferente depois da UPF.